levá-lo a entender que ele precisa invocar o nome do Senhor. Leve-o para uma célula, traga-o na igreja, desafie-o a uma oração em casa, a uma leitura da Bíblia, a ouvir um pouco alguma história bíblica. Desafie-o a confiar num Deus que ele não vê, para que ele possa crer e ver esse Deus se materializar em bênçãos na sua vida aqui na terra. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em Jesus Cristo, no nome de Jesus, quando o nome de Jesus é invocado de coração, e não é apenas invocar, chamar por Jesus, porque eu estou passando um sufoco, um perigo, mas é invocar o conteúdo. Diga para o seu vizinho, falou, que Deus quer é que a gente invoque o conteúdo de Jesus. Quando eu chamo Jesus para dentro de mim, quando ele se torna meu guia, quando ele se torna minha direção, meu farol, quando ele ilumina meus passos, meus caminhos, quando ele entra no coração, meu Deus, eu sou o alvo da graça de Deus. Eu tive um pai distanciado de Deus, desviado da fé, quando era jovem, escolheu o mundo, foi para o mundo. No mundo se sujou, com o mundo se acostumou, no mundo adquiriu maus hábitos, ficou escravo, ganhou dinheiro com hábitos mundanos, se sustentou assim, longe do seu pai, longe da sua mãe. Parecia difícil tudo isso, mas Deus fez uma restauração na minha casa. Deus salvou meu pai, hoje meu pai é um homem de Deus, é um bispo abençoado. Deus salvou minha mãe tinha uma programação religiosa completamente o avesso do que ela é hoje dentro da igreja. Consequentemente, eu e minhas irmãs também tínhamos uma programação religiosa completamente deturpada e, por que não dizer, talvez até destruída. Mas Deus agiu na nossa casa, porque Deus colocou pessoas no nosso caminho. Minha mãe começou a trabalhar numa escola onde havia uma irmã evangélica que era temente a Deus e era posicionada com Deus. E ela começou a perceber que havia alguma coisa diferente na minha mãe. E ela insistiu, falando do amor de Cristo para minha mãe, insistindo com ela para ir a um culto com ela, até o dia que minha mãe aceitou. E depois que minha mãe foi nesse culto, nunca mais ela foi a mesma. Ela se converteu, ela se entregou ao Senhor, depois foi batizada com o Espírito Santo. Logo estava se envolvendo com as atividades da igreja, dali a pouco já era liderança, estava pregando a palavra, dirigindo reunião de oração. E ela lembrou que ela tinha um alvo, e o alvo dela era o marido. Coração endurecido, cheio de filosofia, acreditava em tudo que é coisa que pudesse se mencionar espiritualmente, mas não conseguia mais crer no Cristo da igreja, no Deus da igreja. Já não aceitava mais essa forma, esse formato. Coração endurecido, filosofias próprias, e aquelas cadeias foram caindo, até que um dia ele entendeu que não era ele que tinha que só liberar minha mãe em paz para poder estar nos cultos. Ele tinha que estar presente lá. Ele tinha filhos em fase de desenvolvimento, por falta de um eram três, um escadinha, um atrás do outro. E ele estava vendo os maus hábitos entrarem. Meu pai já estava flagrando eu e minhas irmãs debaixo da mesa de casa, com 9, 7, 5 anos de idade, fumando debaixo da mesa o cigarro dele escondido. Meu pai começou a ver coisas que, na verdade, ele estava nos treinando para fazer. E essas coisas tanto não eram boas que a gente não tinha coragem de fazer na frente dele. Mesmo ele fazendo na nossa frente. E a ficha começou a cair. E a minha mãe insistindo, e minha mãe não era mole não, meu irmão. Minha mãe pegava no firme mesmo. Ela falava o que ela cria e ela chamava a atenção dele. E muitas vezes isso gerava atritos. Mas ela não afrouxava. Ela insistia para que ele entrasse no reino de Deus. E ela ficava firme, ela ia para a igreja, era joelho no chão, era campanha, era corrente de oração, igual você faz aqui, era vigília, era isso, tudo que tinha de oportunidade, que nem hoje nós temos revisão de vida, instituto de vencedores, células, reuniões extraordinárias, como os nossos congressos que nós tivemos no final de semana. O que tinha para buscar de Deus, ela buscava e era sempre a mesma oração, eu quero a salvação do meu marido. Meu marido é músico, meu marido tem oratória, ele é bom de relacionamento, ele é talentoso, mas o coração dele está desgarrado, está desviado. Meus filhos estão vindo comigo à igreja, mas para mim isso não é suficiente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Do que vale eu, como auxiliador de meus filhos, se o sacerdote do lar não está ministrando nada? E ela continua estando firme, buscava aqui, buscava ali sempre fervorosamente, leal à sua igreja.
leal ao seu pastor, leal ao seu ministério, junto com aquela irmã que dava cobertura, que era líder direta dela, que cobria em oração, que orava junto, que fazia campanha junto, corrente junto, que injetava fé no coração dela quando tudo parecia perdido. Eu vi por várias vezes meu pai literalmente enxotar, literalmente desprezar e dizer: pega Cristo e vai embora, segue a tua vida, pega a tua mala e vai morar na igreja. Muitas vezes eu vi isso acontecer. Muitas vezes eu vi ataque de fúria, de raiva, de violência. Eu vi e nunca o diabo conseguiu plantar trauma no meu coração, no coração das minhas irmãs. Sabe por quê? Porque quando talvez isso fosse acontecer, a fé, a disposição, a garra, a coragem daquela mulher de Deus, convertida, que ninguém conseguia convencê-la do contrário. E aquela Bíblia que ela cria dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por causa do Senhor Jesus, a quem eu entreguei minha vida, serão benditas todas as famílias da face da terra. E a minha está dentro desse projeto. A de quem mais está aí? A minha família está dentro desse projeto. E a coisa foi tão forte, meu irmão. A coisa foi tão forte. Meu pai e minha mãe eram professores de educação física. Da educação física, já 20 anos de magistério para frente, na explosão da confecção em Cianorte, eles decidiram entrar no ramo também. Fizeram as duas coisas ao mesmo tempo por um bom tempo, até que a confecção ganhou corpo, cresceu, Deus prosperou, abençoou. Meu pai já convertido. E depois começou a obra do ministério, mesmo com as resistências dele, mesmo com pouco tempo de disposição, estava em todas, literalmente em todas, quando podia e quando não podia. Se tiver alguém aqui que é empresário, principalmente desse ramo, sabe muito bem o quanto é difícil fazer agenda, quanto é difícil, mas eles não tinham falta de tempo para as coisas de Deus. E a coisa foi crescendo e foi crescendo até que Deus levantou um ministério na mão dos meus pais. Aquele casal complicado, minha mãe idólatra, longe de Deus, uma família completamente avessa, que não gostava de crente, meu pai, um evangélico desviado, decepcionado com a igreja, porque passou por um racha, por uma divisão de grupos dentro da igreja, que ele era jovem dentro dela, do qual meu avô era presbítero daquela igreja, e ele viu o pai dele sofrer, porque um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o outro, meu avô ficou no meio, porque não aceitava ver a desunião daquele povo, se decepcionou, se frustrou. Depois Deus juntou tudo de novo. E Deus colocou toda a nossa família, todo mundo dentro de um lugar que Ele escolheu e preparou. E ainda por cima fez do meu pai e da minha mãe os líderes, dos quais nasceram igrejas como essa de Cianorte, como Terra Boa, como Rondon, né? E toda a região, hoje o Paraná super povoado, já crescendo, a Sara Nossa Terra avançando, ainda de lambuja, só para dar mais uma pancadinha na cabeça do diabo. Ainda levou meu pai e minha mãe lá para Porto Alegre. Por um tempo eles desbravaram toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul e plantaram Saras Nossa Terra em toda aquela região, e agora invadindo o interior do Rio Grande do Sul também, Santa Catarina crescendo, todo o Paraná. A primeira Sara Nossa Terra do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É essa igreja que vocês estão dentro aqui, e a partir dela Deus fez a obra em todo o sul do Brasil, através desse casal que eu estou contando a história. Através dela. Veja como a palavra de Deus é poderosa, é provada, e ela realmente traz o resultado em cima daquele que crê. Quanto tempo? Na minha casa, 9 anos. 9 anos de guerra, de perseverança, de ver pastor entrar pela porta da frente, num belo domingo ensolarado, com um estrogonofe muito gostoso em cima da mesa, e meu pai saindo pela porta do fundo, e pegando o carrão dele com aquele escapamento barulhento, e saindo que nem um doido, cantando pneu, e passando em frente de casa, não tinha asfalto, levantando poeira, para zombar daquela situação, para intimidar aquele pastor. E o pastor ficava lá: se ele quiser que eu saia daqui, ele vai ter que entrar aqui dentro e me tirar na bordoada,
Porque daqui eu não saio, porque eu fui convidado pelo Espírito de Deus para pisar dentro dessa casa. E a palavra de Deus declara que onde eu piso a planta do meu pé, o terreno é santo. E a mesa do almoço ali, a fumacinha subindo de cima das panelas. E ele falou, nós não vamos comer. Primeiro nós vamos orar até a fúria do diabo no coração desse rapaz cessar. E começou a orar, e orou, e orou, e orou, até que o carro parou de passar lá na frente. Aí ele falou assim, irmã, pode servir, agora vamos comer. A partir daquele dia, começou um processo da finalização do combate da guerra, onde o inimigo tentou seu último golpe de desespero, mas foi frustrado. Porque na noite em que meu pai tocou minha mãe, eu e minhas irmãs de casa, fez uma mala e nos mandou morar na igreja. Na outra manhã, ele acordou tocando hino no órgão eletrônico que tinha em casa. Coisa que ele não fazia, ele só tocava bolero de boate de cassino. Porque ele foi músico dessas coisas, viveu disso por muito tempo. Ele começou a tocar hino no órgão eletrônico de casa, e nós acordamos ao som de hinos de louvor e adoração. E naquela manhã, quando eu, minha mãe e minhas irmãs nos aproximamos por detrás, porque ele ficava de costa para quem chegava, esperamos ele terminar de tocar o hino. Quando ele terminou e percebeu que estava sendo observado, ele virou. Estávamos nós 4 abraçados, chorando. Vendo meu pai tocando o hino. E ele se levantou. Ele nos abraçou. Ele pediu perdão. Ele falou, não são vocês que têm que morar na igreja. Sou eu que tenho que levar vocês para lá. A partir daquela semana, nunca mais eu me lembro de ter ido ser um motivo justificado para a igreja, sem meu pai do nosso lado. E quando ele participou da primeira Santa Ceia, depois da sua restauração com Jesus Cristo, o pastor fez uma reunião com toda a igreja depois do culto, falando sobre as dificuldades financeiras e as necessidades de reforma no templo. E eu vi aquele homem que avacalhava com o ministério, que falava mal de pastor, que impedia a gente ir em paz para a casa do Senhor, dizer, pode trocar todas as janelas porque eu vou pagar. E depois daquilo, eu vi meu pai colocar uma empresa inteira dentro dessa igreja, para ela poder acontecer no centro dessa cidade. E depois de tudo isso, eu vi o meu pai entrar debaixo da dependência total do ministério, para fazer a obra de tempo integral, 24 horas, onde quer que fosse necessário. Abrindo mão de um projeto de riqueza financeira, de bens, de apartamentos, de casa. Cada um dentro da minha casa tinha um carro, e ainda por cima minha irmã tinha uma moto, além do carro. Tudo novo, tudo bom. Nós renunciamos a tudo isso para servir o Senhor Jesus Cristo. E se hoje a gente tem alguma coisa, meu irmão, não é o que sobrou daquela época, que nós demos tudo. Tudo. Se hoje a gente tem alguma coisa, é porque o favor de Deus restituiu e nos guarda. Diga comigo, em Jesus Cristo serão benditas, abençoadas, salvas, prósperas, bem-sucedidas, todas as famílias da face da terra, entre elas a minha. Quem recebe diz um amém. Graças a Deus. Deixa eu dar um conselho final para você antes que a gente encerre, dentro do tempo, graças a Deus. Às vezes eu me empolgo, né? Quando se trata de coisas muito pessoais, assim, a gente se empolga, quer passar tudo de uma vez. Mas eu não acho que eu podia começar, eu sei que alguns já ouviram boa parte ou muito disso, mas eu não posso começar uma campanha da bênção da família sem trazer de volta a glória devida ao Senhor, testemunhando do que Deus fez na minha casa. Minha casa é uma casa sem bebida, meu irmão. Minha casa é uma casa sem jogo. Minha casa não tem agressão física.
Minha família não tem rachadura, não tem ruptura. O diabo tentou fazer isso, se deu mal. Toda vez que o inimigo veio por um caminho, por 7, ele foi destruído depois de um tempo. Sempre. E a minha casa é uma casa que teme ao Senhor, que serve. Quando eu estou falando da minha casa, eu estou falando da casa do meu pai. E estou falando das casas que Deus constituiu a partir da casa do meu pai. De ver o que Deus fez e onde Deus nos levou, o que Deus nos colocou perante a igreja, perante toda a sociedade. Como que Deus nos sustentou, nos supriu. Cada situação, cada pequeno detalhe. Se eu olhar daqui para lá, eu entendo. Mas se eu olhar do começo para aqui, eu não vou entender, como eu não entendia como tudo isso um dia poderia ser possível. Eu me lembro o dia que eu recebi uma palavra profética dizendo que eu seria ministro do evangelho, como meus pais estavam sendo levantados para ser. Eu olhava adiante, eu me via com 50, com 60 anos e me perguntando quando é que isso pode acontecer? Quando é que eu vou ter condição de ser assim? E isso aconteceu comigo em 1998. Em 98 eu fui levantado pastor. E a palavra de Deus que me foi dada quando eu tinha 10 anos de idade se cumpriu. Começou a se cumprir em 1996, depois com o meu casamento, depois se cumpriu com o meu chamado ministerial em 98. E assim, só cumprindo. Só cumprindo. Eu me lembro até hoje o dia, eu posso te descrever o dia, a hora, o lugar, o clima, o ambiente, como é que estava o céu naquela noite onde Deus falou para mim, eu vou te dar 2 filhos. Eu tinha 1 ano de namoro, eu namorei 5, para depois me casar. Eu lembro quando Deus falou, vou te dar 2 filhos, você vai pôr o nome do primeiro Gabriel, depois de um intervalo bom de tempo, você vai ter a sua menina, você vai pôr o nome dela de Elisa. Lá atrás, eu falava com a pastora ainda em processo de conversão, ela dava risada, achava aquilo engraçado, né? Depois, quando veio a gravidez do Gabriel, aquela ansiedade de fazer o ultrassom para descobrir o que tinha dentro né? Abre, olha, fecha, né? Para descobrir o que tinha dentro. Todo mundo naquela ansiedade, é o menino, é o Gabriel. Deus falou comigo. No ultrassom, quando menininho, a pastora chora, se emociona, deitada naquela cama, e eu ali sorridente, dando glória a Deus. E ela olhou para mim, o Dr. Mafra, que é muito amigo nosso, é cristão evangélico também. Ei, Paulo, não vai chorar? Eu falei, eu já sabia, doutor, não tem novidade para mim. Deus já falou comigo isso aqui, ó, há 7 ou 8 anos atrás, quase. Eu já sabia, e assim foi acontecendo. Meu irmão, quando você está no centro do projeto de Deus, quando a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não importa. Assim, olha para o teu vizinho, fala para ele, aguenta o tempo, meu irmão, aguenta o tempo. Aguenta o tempo. Quem estava domingo mesmo? Pouca gente. A igreja estava meio vazia, né? Choveu demais, né? A chuva deu um golpe em vocês, né? Na maioria de vocês, domingo. Mas eu falei sobre a fé de Abraão, não vou falar tudo de novo, senão não vai dar certo. Mas a fé de Abraão não foi a fé de ser pai aos 100 anos de idade. A fé de Abraão, de Deus o considerar pai da fé, se fosse para ver, Moisés é o pai da fé, porque ele abriu o mar vermelho. Ser pai aos 100 anos pode acontecer. Agora, abrir o mar, quem é que abre? Moisés abriu e Deus chamou de pai da fé Abraão, e eu queria entender aquilo, até que eu entendi. Bispo Rodovalho me ajudou a entender. E Deus chamou Abraão de o pai da fé, por quê? Porque ele resistiu fiel, sem duvidar em momento algum da promessa, até os 100 anos de idade, ele estava crendo. Se não tivesse crendo, meu irmão, ele não tinha dado uma namoradinha na dona Sara com 100 anos de idade, né? Mas ele creu, viu? E a conta, fala para o teu vizinho, fala melhor que Viagra, viu, irmão? É a fé. É a fé poderosa. Tá bem?